Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro quero pedir perdão para vocês por hoje conseguir gravar esse vídeo só agora. Eu sei que já está chegando no final do dia, mas eu viajei várias horas seguidas e não foi possível. Nem fazer a minha live, que eu faço todo dia sem faltar nenhum dia, e nem mesmo gravar o Eclesiástico. Mas agora eu, com muita alegria, eu faço isso, e com as orações de vocês, a gente vai tentar caminhar em dia com o Eclesiástico. E hoje é a meditação de Eclesiástico 47. Depois disto, levantou-se Natã, profeta no tempo de Davi. Assim como a gordura da vitamina se separa da carne, assim foi Davi, separado do meio dos israelitas. Ele brincou com os leões como se fossem cordeiros, e tratou os ursos como cordeirinhos. Não foi ele quem, em sua mocidade, matou o gigante e tirou a vergonha do seu povo, levantando a mão com uma pedra de sua funda, abateu a insolência de Golias, pois ele invocou o Senhor o Todo-Poderoso, o qual deu a sua destra força para derrubar o temível guerreiro e para levantar o poder de seu povo. Assim, foi ele festejado por causa da morte de 10.000 homens. Louvaram-no nas bênçãos do Senhor e ofereceram-lhe uma coroa de glória, porque ele esmagou os inimigos de todos os lados, exterminou os filisteus, seus adversários, como se vê ainda hoje, e abateu o seu poder para sempre. Fez de todas as suas obras uma homenagem ao Santo e ao Altíssimo com palavra de louvor. Louvou o Senhor com todo o coração, amou a Deus que o criou e lhe deu poder contra seus inimigos. Estabeleceu cantores diante do altar e compôs suaves melodias para os seus cânticos. Deu esplendor a festividades e brilho aos dias solenes até o fim da vida, para que fosse louvado o santo nome do Senhor e fosse glorificado desde o amanhecer a santidade de Deus. O Senhor purificou de seus pecados, engrandeceu o seu poder para sempre e firmou-lhe por sua aliança a realeza e um trono de glória em Israel. Depois dele apareceu seu filho cheio de sabedoria. Por causa dele, o Senhor derrubou todo o poder dos inimigos. Salomão reinou em dias de paz. Deus submeteu a ele todos os seus limites, a fim de que ele construísse uma casa no nome do Senhor e lhe preparasse um santuário eterno. Com bem fostes instruído na tua juventude, foste cheio de sabedoria como um rio. Tua alma cobriu toda a terra. Encerrastes enigmas em sentenças. Teu nome foi glorificado até nas ilhas longínquas e foste amado na tua paz. Por teus cânticos, provérbios, parábolas e interpretações, fostes admirado por toda a terra. Em nome do Senhor Deus, que é chamado o Deus de Israel, ajuntastes montes de ouro como se fosse bronze, amontoastes prata como se faz com um chumbo, entregastes teus flancos às mulheres, saciastes teu corpo, maculastes tua glória, profanastes tua raça, atraindo assim a cólera sobre teus filhos e o castigo sobre tua loucura, causando com isso um cisma
no reino e fazendo sair de Efraim uma dominação rebelde. Mas Deus não esqueceu a sua misericórdia, não destruiu nem aniquilou as suas obras, não arrancou pela raiz a posteridade de seu eleito, não exterminou a raça daquele que ama o Senhor. Ao contrário, deixou um resto a Jacó e a Davi um rebento de sua raça. E Salomão teve um fim semelhante a de teus pais. Deixou depois de si um filho, que foi a loucura da nação, um homem desprovido de juízo, chamado Roboão, que transviou o povo por seu conselho. E Jeroboão, filho de Nabate, que fez Israel pecar, e abriu para Efraim o caminho da iniquidade. Houve entre eles uma profusão de pecados, que os expulsaram para longe de sua terra. Procuraram todos os meios de fazer o mal, até que veio a vingança, que pôs um termo às suas iniquidades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo, porque Davi, nós sabemos muito bem que conhecemos a história da palavra de Deus. Davi e Salomão, né? Duas pessoas que fazem a diferença nas nossas vidas. Primeiro, Davi é um homem que faz uma experiência profunda de Deus, que reza, que escuta Deus, que Deus fala para ele: Davi, eu vou te dar 3 armas. Pega 3 pedrinhas no riacho e uma delas vai atingir Golias. E Deus mostrou qual pedra seria. E Davi, então, um jovem lindo, e ele não tinha, com certeza, ainda experiência da vida, mas ele faz uma experiência profunda de obedecer à voz de Deus. Quando nós fazemos essa experiência profunda de escutar a voz de Deus, de escutar qual arma eu vou acertar o Golias, que está, de alguma forma, atingindo as áreas da minha vida, então eu acerto em cheia, como fez Davi. Davi, por mais que as pessoas não dessem crédito, principalmente Golias, que zombou dele, que achava que ia vencer ele rapidinho, ele tem a arma, porque Deus o mostrou, porque Deus conduziu a sua vida. Então, Davi, diz a palavra, louvou o Senhor com todo o coração, amou a Deus que o criou, ele deu poder contra seus inimigos, estabeleceu cantores diante do altar e compôs suaves melodias para os seus cânticos, deu esplendor às festividades e brilho aos dias solenes até o fim da vida, para que fosse louvado o santo nome do Senhor e fosse glorificado desde o amanhecer a santidade de Deus. Que lindo! Se nós tivéssemos um coração assim, desde o amanhecer, né? Que nós pudéssemos, então, render glória à santidade de Deus. Louvar o Senhor desde o amanhecer. Eu creio que o nosso coração precisa se inclinar para este caminho do louvor, da gratidão. Mas Davi também é aquele que peca, é aquele que faz a experiência profunda do pecado. Davi é aquele também que no momento do pecado, ele também não tem consciência que ele está totalmente traindo a aliança com Deus. Mas Deus usa de pessoa que é um sacerdote para orientá-lo, para dar direção para ele. E ele, então, ele se arrepende, ele tem contrição. E por isso que ele faz o Salmo 50, que para mim é um ato de contrição profundo. Então, Davi, esse homem que também permite,
com que as mãos de Deus possam ir moldando ele, né? Depois daí vem na história Salomão. Salomão nós já conhecemos bem. Salomão reinou em dias de paz. Deus submeteu de todos os seus inimigos, a fim de que ele construísse uma casa no nome do Senhor, ele preparasse um santuário eterno. Com bem fostes instruído na sua juventude, fostes cheio de sabedoria como um rio, tua alma cobriu toda a terra. Olha que lindo. Sua alma cobriu toda a terra. Por teus cânticos, que ele fez cântico dos cânticos, que nós já estudamos, provérbios, parábolas, interpretações, fostes admirado por toda a terra. Em nome do Senhor Deus, que é chamado Deus de Israel. Ajuntastes montes de ouro como se fosse bronze, amontoastes prata como se faz com chumbo. Então, nós vemos a história de Salomão, um homem que pede sabedoria, entendimento, inteligência para Deus. Estes homens vêm nos ensinar o que pedir de forma correta para o nosso Senhor. E por último ele fala de Jeroboão, filho de Nabate, que fez Israel pecar e abriu para Efraim o caminho da iniquidade. Houve entre eles uma profusão de pecados, que o expulsaram para longe de sua terra. Hoje eu vim, né? Estou aqui em Primavera do Leste, acabei de chegar e vim aqui gravar para vocês, porque vocês são sempre uma prioridade na minha vida. E por mais que vocês talvez reclamem por eu demorar para pôr o vídeo, mas vocês ainda estão em primeiro lugar, antes do meu sono, antes do meu descanso. Na verdade, eu estou acordada desde as 4 da manhã, fui dormir às 2 da manhã e estou acordada desde as 4 da manhã viajando. E hoje eu estava vindo no avião, assim, muito cansada, com muito sono, mas eu vim assim, dentro daquele avião, eu vim pensando em algumas situações e lembrando, porque aconteceu uma situação no avião que eu não posso partilhar com vocês, mas eu vi como as pessoas não gostaram, né, de ver uma pessoa dentro daquele avião. Daí eu fiquei pensando, falei, olha, tantas pessoas passam pela Terra e podem deixar rastro de céu como santos, como esse exército de santos na nossa vida, e nunca mais apagar das nossas memórias, como aqui está na palavra, esta referência para estes homens que doaram a vida. Como a gente pode passar por este mundo e também não fazer a diferença nenhuma. As pessoas não gostarem da gente. A gente também, na hora que morrer, ninguém nem vai lembrar de fazer memória da nossa vida. Eu estava pensando exatamente nisso. E eu fui falando com Deus, falei, olha Jesus, eu quero ser uma dessas pessoas, eu quero ser lembrada por ter deixado um legado, por ter deixado o amor, por ter deixado para as pessoas que vale a pena todo esse esforço que eu estou fazendo. Que por mais que diante dos olhos humanos muitos não compreendem a vida de um missionário, que é marcado de cruz, de muita dor, mas é marcado de muitas experiências profundas e místicas de Deus. Então o missionário ele não pode olhar muito para aquilo que ele gosta de fazer, ele tem que olhar para aquilo que o Senhor gosta de fazer através dele. É depois que a gente chegou em Cuiabá, naquele calor de Cuiabá de 42 graus, e a gente tem que louvar a Deus. E ainda tem mais 4 horas de carro até Primavera do Leste. Veja só, a gente vem louvando, bendizendo, agradecendo a Deus, porque Ele faz maravilhas na nossa vida, porque santo, santo é o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor por todas as situações, pelas horas que eu durmo, mas pelas horas que eu não durmo, pelo meu descanso, mas também pelo meu cansaço. Esta semana eu gravei alguns vídeos, 2 horas da manhã para vocês, né? Algumas pessoas perguntaram, irmã, você está muito cansada. E foi uma semana exigente.
Eu não posso negar que eu não estou, mas eu também não posso negar que o Espírito Santo está forte dentro de mim. Que foi uma semana que Deus me deu também experiências profundas do amor dele. Creio que estar disponível nas mãos de Deus também é vivenciar do sobrenatural. É doar aquilo que é o nosso limite, às vezes, para as pessoas, que é o nosso cansaço, mas ficar também a marca deste amor de Deus. E hoje, neste sábado, né, dia 25, um dia tão bonito, 25 de setembro, hoje então, nós também meditamos hoje a leitura de Zacarias 2, 5 a 9, 14 a 15. Levantei os olhos, eis que vi um homem com um cordel de medir na mão. Perguntei-lhe, onde vais? Respondeu-me, vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. Eis que apareceu o anjo que falava em mim, enquanto lhe vinha ao encontro outro anjo que lhe disse, corre a falar com este moço, dizendo, a população de Jerusalém precisa ficar sem muralha, em vista da multidão de homens e animais que vivem no seu interior. Eu serei para ela, diz o Senhor, uma muralha de fogo a seu redor. Que coisa mais linda! E mostrarei minha glória no meio dela. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor, naquele dia serão seu povo. Habitarei no meio de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E a leitura de hoje é Jeremias 31, do 10 a 11. O Senhor nos guardará qual pastor? O seu rebanho. E o evangelho é Lucas 9, 43b a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos, prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, mas os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podia entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E todos ficaram maravilhados com o poder de Deus. Todos admiravam-se com tudo que Jesus fazia. Lendo hoje os evangelhos, ficamos admirados com Jesus. Muitos ficavam com espanto, com admiração de tudo o que viam e ouviam de Jesus. Nós não nos entusiasmamos com discursos bem feitos e cheios de sentido. Assim foi com Jesus. Nos milagres ele mostrava um poder divino. No rosto, nas palavras, em todas as suas atitudes, transparecia o respeito, o carinho, a misericórdia, a bondade, o cuidado com todos. Sua presença modificava tudo ao seu redor. Era a manifestação do Pai. Essa maravilha que é Deus. Hoje a gente no avião, né, quando eu entrei, parabenizei o Astro, o Mark, é aniversário dele hoje. Aí eu falei assim, Astro, hoje, né, você está abrindo mão de ficar com a tua família para poder evangelizar, pregar com a bênção da tua esposa. E eu brincando com ele, falei assim, olha, eu quero celebrar o teu aniversário com banana, é o que eu tenho aqui. Dentro do avião agora não dão mais nada, né? Eu tinha o quê? Eu tinha banana. E a gente fez uma festa com a banana. Veja, quando a gente está dentro da dimensão de Deus, né? Da dimensão do Senhor, a gente não passa aperto com nada. Tudo se transforma em ação de graça. Depois encontramos o Padre Roges, fomos encontrando todos os missionários. Que coisa boa, né? A gente poder viver da fé, do amor e da gratidão a Deus. Bem, depois chegando aqui em Primavera do Leste, o que acontece? Um tornado de poeira, nunca tinha visto da minha vida, um tornado de poeira que nós não enxergávamos nada, uma coisa pavorosa.
mais Deus nos dá a experiência para a gente poder agradecer a Deus, né, pela chuva, que eu tenho certeza que vai chegar não só aqui em Primavera, em toda essa região do Mato Grosso. Tenho fé que Deus vai mandar chuva para os lugares que ainda não está chovendo. Hoje é dia de São Sérgio. Até a presente data não tivemos comemoração alguma de santos relacionados com a Rússia cristã, que teve séculos de história e memória alguma. Para comemorar um dos santos mais característicos do povo russo, São Sérgio pode, com toda justiça, ser chamado o São Bento do monaquismo russo. Seu nome é ainda muito usado pelos monges e patriarcas da Igreja russa. O cristianismo penetrou em território russo por volta do século XIX. Vladimiro foi o primeiro príncipe russo que se converteu ao cristianismo por volta do ano 1010. Os primeiros missionários foram monges de rito bizantino que do Mar Negro subiram pelos rios, levaram o evangelho até Kiev e depois o Moscou. Por isso o cristianismo da Rússia esteve ligado também a Santo Adalberto. Com alguns monges beneditinos tiveram penetrado em território russo provenientes da Alemanha. Grande impulso na evangelização foi dado pelo monge Sérgio no século XIX, no século XV, por meio de seus numerosos mosteiros, centros irradiadores de cultura e de fé. Sérgio de Radonesk nasceu por volta do ano de 1315. Foi educado nos princípios cristãos desde a primeira infância. Desde jovem queria tornar-se monge, só o conseguiu, porém, depois da morte dos pais, aos 22 anos. Após breve experiência, não satisfeito com a espiritualidade monástica, então em decadência na Rússia, Sérgio, em companhia de seu irmão, iniciou a vida eremítica numa floresta virgem perto de Radonesk, construindo com as próprias mãos uma capela dedicada ao mistério da Santíssima Trindade, devoção desconhecida na espiritualidade daquele povo. A companhia do irmão durou pouco tempo, pois não aguentou aquela vida de austeridade. Sérgio não desanimou, ao contrário, enfrentou perigos e provações sem conta. A fama de sua santidade aos poucos atraiu-lhes numerosos discípulos, de tal maneira que se formou ao redor dele uma verdadeira comunidade de monges, que por sua vez evoluiu numa instituição monástica. O Mosteiro da Santíssima Trindade foi o centro do novo movimento religioso. Sérgio recebeu o sacerdócio a fim de melhor desempenhar sua função de mestre dos monges, cuja atividade se desenvolvia nos moldes dos mosteiros beneditinos com a regra fundamental: ora e labora, oração e trabalho. Nos mosteiros fundados por São Sérgio vivia uma espiritualidade intensa, com a prática das virtudes da pobreza. Mansidão e confiança da providência divina, projetando com a encarnação da ideal perfeição do povo russo. Os mosteiros de São Sérgio, verdadeiros oásis de espiritualidade para as almas sedentas de Deus, transformaram-se em faróis de esperança na restauração da pátria após a catástrofe da invasão mongólica em 1368. Por esta sua grandiosa obra, São Sérgio, no dizer de um grande escritor russo, foi o grande educador nacional do povo russo.
Ele tinha um carisma especial de tocar os corações, servindo destes dons para desanuviar rivalidade entre príncipes. Sérgio faleceu quase octogenário aos 25 de setembro de 1392, no Mosteiro da Santíssima Trindade de Zagorski, que ainda hoje a apresenta como imponente monumento histórico e que é um dos poucos lugares da Rússia aberto ao culto. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. É a pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosa nos ouvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.